Fala galera, estamos na era de The Ones Who Live. Simplesmente tem um fator que liga os acontecimentos dos dois primeiros episódios de The Ones Who Live com a primeira spin-off que a gente teve do nosso universo The Walking Dead pós o encerramento da série principal. Ou seja, com The Walking Dead Dead City, que galera, para quem não sabe ainda, a Prime anunciou que agora em março teremos sim o lançamento de Dead City, os 6 episódios lá na plataforma do streaming e provavelmente também, galera, com os episódios dublados, ou seja, finalmente está chegando uma rede de streaming que vai ficar responsável pelo lançamento, pelo menos, de Dead City. Vamos ver. Junto Dead City, inclusive, vai ser lançado Tales of the Walking Dead, né? Vamos ver se Daryl Dixon entra também na Prime e depois, obviamente, The Ones Who Live. Mas é certo que uma luz no fim do túnel para todos nós, fãs do universo The Walking Dead, e principalmente para a galera que quer muito ver os episódios dublados, agora temos um serviço de streaming aparentemente responsável pelo The Walking Dead Universe, pela continuidade, querendo ou não, pós o encerramento da série principal. Galera, qual o fator de ligação que acontece nesses dois primeiros episódios de The Ones Who Live com Dead City, por exemplo? A questão da morte de personagens que aparentemente têm uma grande importância ou que deixam aquele gosto podendo ter uma importância ainda maior e simplesmente com uma pouca participação já tem sua morte. Obviamente que em relação ao que está acontecendo de Onde Live nesse momento, a gente pega o primeiro episódio, o que acontece com o Okafor, e o segundo episódio agora, o que acontece com o Ned. Lá em Dead City, cara, aconteceu, tá? Basicamente a mesma coisa com todo o grupo do Thomas, o grupo que também tinha a Maia. Eu já tava esquecendo o nome da Maia, tá? O nome da Maia. Por que a Maia é tão importante assim? Porque ela aparentemente era um personagem que poderia ter, né, mais participação por causa da ligação que estava tendo, né? O fator quando Maggie e Negan têm conhecimento da história do grupo, aparentemente o Thomas e a Maia teriam mais importância, assim, porque tem um desenvolvimento maior dos personagens ali acontecendo. Mas também são personagens que simplesmente morrem após a tentativa de invasão lá do ginásio, quando, né, a Meg acaba indo lá para a parte dos esgotos também, tudo mais, né? Tudo que acontece em relação ao gás, com o surgimento daquele zumbi que na verdade não era um zumbi, não era uma mutação, não era nada, era algo que estava acontecendo na mente da Meg. Aquela situação toda que já conversamos bastante, tá? Qual é a grande diferença, para começar, assim, entre o Okafor e o Thomas e a Maya? Cara, os personagens, agora em The Ones Who Live, eles têm um desenvolvimento, mas assim, ó, muito maior, tá? Para não falar um palavrão nesse momento. Cara, muito, mas muito, mas muito maior. Muito maior. Muito maior. E qual é a grande consequência disso? Eu acho que grande parte dos espectadores que assistiram já esses dois primeiros episódios de The Ones Who Live, conheceram a história de Okafor do primeiro, a história do Neto no segundo, e tiveram ali o peso emocional das consequências de suas mortes, bateu um sentimento nessa grande parcela do público simplesmente do que? Cara, pô, poderia ter acontecido muito mais com esses personagens, que forte que foi a situação deles já morrerem com apenas um episódio e tudo mais, então todo mundo tá a perigo, mas fica aquele gostinho do poder ter mais algo sobre o personagem do futuro, porque o personagem foi bem desenvolvido, foi bem apresentado, ao contrário por completo dos personagens de Dead City, que por mais que tenha tido sim um episódio lá, onde o grupo para junto com o Negan e Meg e eles abrem os acontecimentos de como que eles acabaram se juntando naquele grupo específico ali em Manhattan, não é um efeito que vá trazer esse resultado para o grande público. Não é. Não é. Sabe? É mais um fator que tá dentro daquela história, da jornada simplesmente de Negan e Meg, mas não são personagens que conseguem realmente ter esse apelo perante o público. Ou seja, eles não conseguem realmente fixar, né, esse desejo demais que Okafor e Ned acabaram trazendo para essa grande parcela, né, do público em relação a The Ones Who Live, assim. Então esse para mim é o fator principal, mesmo tendo essa ligação entre os dois. E também tem um fator assim, ó, que é bizarro, tá? Como a escolha dos atores em The Ones Who Live parece ter encaixado muito melhor do que a escolha feita dos atores que protagonizaram, por exemplo, o Thomas e a Maya lá em Dead City. Parece ter encaixado muito melhor. E além disso, parece também serem atores capazes de entregar muito mais. E isso, galera,
sem mentira nenhuma, tá? Isso também é um fator que conta muito para que o público tenha esse apelo e essa ligação. Conta muito. O quanto que a gente reclamou de atuações já de todas as séries do nosso universo The Walking Dead, inclusive de atores que a gente sabe que já entregaram papéis muito melhores, assim, né, tanto na sua interpretação, quanto na maneira como estava criando, que traz daí sim esse apelo perante o público do que estava acontecendo, seja, cara, em Orbion, seja em Fear, seja na própria The Walking Dead, entendeu? Seja agora em Dead City, sabe? Acontece isso. Acontece, então a gente tem essas coisas bem marcadas em coisas que chegam simplesmente para o público, um fator do cara, não estou acreditando naquilo que está acontecendo, porque poderia estar sendo representado muito melhor do que está ali. Então são as duas coisas que realmente formam esse conjunto, né? Para realmente ter esse apelo perante o público e a gente ter essa ligação do tipo, primeiro, sofrer esse abalo pela morte do personagem e o segundo, pô, o desejo de querer ver mais esse personagem. Pena que não vai dar. É o conjunto. Primeiro, o roteiro. Roteiro, roteiro, roteiro. Se o roteiro não consegue desenvolver realmente os personagens, não adianta. Não adianta. Pode ser o melhor ator do mundo. Se ele não tiver realmente algo para ele trabalhar, não vai acontecer. E o segundo, sim, bate também nessa questão dessa capacidade que o ator consegue desenvolver aquele personagem ali. Não adianta ter algo para desenvolver e ele não conseguir desenvolver, não conseguir realmente dar vida para aquilo que ele precisa colocar em tela. Então, esses dois fatores eles contribuem muito, tá, para que essas ligações que tem entre as mortes de Deontay O'Leary e as mortes de personagens também secundários que poderiam ter uma grande importância de Dead City se afastem nesse momento todo. Se afastem. O que acontece com o Okafor e Ned é completamente diferente do que acontece com o Thomas e a Maya lá em Dead City. E traz, galera, pô, algo assim, realmente, para mim, enquanto espectador, o fator do, pô, eu queria muito mais ver o Okafor, queria muito mais ver o Ned. Tomara que tenha alguma coisa aparecendo, sabe, de flashback em relação a esses dois personagens ali, pra gente poder ver esses dois atores fazendo novamente algo sobre esses personagens ali, que realmente estavam muito bem desenvolvidos e com uma importância muito grande dentro, né, do primeiro episódio, a história do Rick, segundo episódio, a história do Michonne, até ter o momento do encontro ali dos dois e tudo mais. Então, incrivelmente, né, os dois morrem na mesma sequência. Okafor e Ned morrem na mesma sequência. Né? É o ataque do Ned que derruba o helicóptero, consequentemente mata o Okafor, e logo depois um dos remanescentes sobreviventes ali que estavam também no helicóptero acaba matando o Ned. Na mesma sequência acabam com esses dois personagens que a gente conhece, o primeiro no primeiro episódio, o segundo no segundo episódio. Simplesmente é esse fator que acontece. E quanto que esses personagens também tiveram importância, que daí isso também traz força para esse desenvolvimento, apelo do público, para a jornada, tanto de Rick quanto de Michonne, para esse momento que eles estão agora. O quanto que, vamos falar daí especificamente do Ned, né? Cara, o Ned, ele tem esse apelo para a Michonne da vingança. A Michonne permaneceu com o isqueiro do Ned. E além de tudo isso, essa vingança já vinha em relação aos outros pertencentes ao grupo que foram, né, afetados pelo ataque em relação ao gás cloro lá. Que daí foi a Aiden, o Bailey, entendeu? Que já tinham morrido por causa do ataque do CRM, ou seja, a vingança toda que leva também a Ned atacar o helicóptero onde está o Rick Grimes e onde está o Okafor, tá ainda maior com a Michonne nesse momento. Faz muito parte da jornada, tanto de Michonne quanto de Rick, o que o Okafor também, né, e o Ned de uma maneira ou outra trabalham para o quê? Para mostrar para eles que a esperança, por mais importante e necessária, ela tem um limite também. Então, sabe, a complexidade desses dois personagens, da maneira como eles foram criados e também a maneira como eles foram desenvolvidos na série, traz uma importância gigantesca para a história dos dois personagens, de Rick Grimes e de Michonne, por ponto que eles estão agora, do ponto que eles estão realmente nesse momento que eu tenho uma frase do Henrique na nossa última live que é muito importante para o momento que a gente começa a ver o terceiro episódio do Anos Live no próximo domingo. Que lembrando, galera, irei assistir o episódio logo cedo de manhã, no domingo. O episódio sempre legendado pelo nosso grande mago Guilherme Catai. Galera, quem sempre puder ajudar o Catai, ajuda, porque o trabalho dele, a gente sabe, é foda. Sempre temos que ajudar o grande Guilherme Catai
Crítica completa liberada aqui no canal já antes do meio-dia. Depois tem um vídeo já com promo, já do 4º episódio, galera. Já com, se tiver sinopse, já pra gente poder falar de sinopse, mas com muita teoria. E domingo, 9 horas da noite, nosso encontro já marcado. Eu, meu amigo Henrique, junto com todos vocês, para falar tudo abertamente sobre tudo que acontecer nesse 3º episódio ali também. A frase do Henrique é muito o quê? Agora que a gente sabe o que aconteceu, tem um preenchimento de lacunas do Rick, muito influenciado pelo Okafor, e agora que a gente tem o preenchimento de lacunas da Michonne, muito influenciado pelo Ned, agora The Ones Who Live começa. Então se agora The Ones Who Live começa, galera, simplesmente o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, O que será que vai acontecer? Quem mais está a perigo em The Ones Who Live? E só vou ter um obs aqui, abrir uma gaveta. Daryl Dixon, incrivelmente, é a spin-off que escapa, né, desse momento de termos algum personagem com uma grande importância que já teve seu destino fatal. Daryl Dixon é a spin-off que dá uma fugida nesse aspecto ali. Por quê? Porque tem que ter ligação literalmente com o personagem principal, né? Principalmente, a gente está falando, obviamente, de Daryl Dixon. Então, Daryl Dixon ele dá uma fugida nesse aspecto ali. Então, galera, esse aqui foi só um momento gaveta, já que a gente já estava linkando o Ones Who Live com Dead City, tinha que botar Daryl Dixon no meio de algum jeito ali. Galera, coloque mais nos comentários o que vocês acham sobre essas ligações e também a importância que teve para vocês também, Okafor e Ned, e a consequente morte de ambos os personagens. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.